Há 2 semanas das eleições, o que o histórico das últimas disputas presidenciais pode apontar para o próximo dia 2 de outubro? Esse é o tema da entrevista do Jornal da Cultura deste sábado. Alberto Carlos Almeida, cientista político, um dos autores do livro A Mão e a Luva, o que elege um presidente. Já pegando carona no título do livro, o que elege um presidente? Maiana, veja só, o livro, o primeiro título, é inspirado numa obra de Machado de Assis, cujo título é A Mão e a Luva. E o segundo título pode até parecer pretensioso, o que elege um presidente, mas não é, está longe de ser. Na verdade, o que elege um presidente? A situação da opinião pública é algo muito simples. Trata-se de um livro sobre opinião pública, eu diria mais. É um livro que aborda as 9 eleições presidenciais ocorridas no Brasil desde 1989 até agora. Um livro que aborda todas essas eleições em um ano de eleição presidencial, do ponto de vista do eleitor, do ponto de vista da opinião pública. No livro de Machado de Assis, a escolha era de Guiomar. Guiomar escolheu um de seus 3 pretendentes. Numa eleição presidencial, a escolha também é feminina. É a opinião pública que escolhe somente um pretendente ao cargo de presidente. Exatamente. Olhando para as eleições agora de 2022, o que a gente pode esperar? O que deve impactar? O eleitor está olhando o que para decidir em quem vai votar? A principal coisa que o eleitor olha em toda a eleição presidencial, não só nessa de 2022, isso está claro no livro, é o seu bolso, é o bem-estar seu, pessoal e de sua família. Esse bem-estar a gente pode perceber ele, né? Os indicadores da economia que influenciam nesse bem-estar são desemprego, inflação, poder de compra, aumento da atividade econômica, aumento do comércio varejista. Um indicador muito importante é a despesa de consumo da família, que o IBGE sempre publica como um componente do crescimento do PIB. Se esse consumo das famílias estiver aumentando continuamente no ano anterior à eleição presidencial e também no ano da eleição presidencial, muito dificilmente aquele que está no cargo é derrotado ou não elege o seu sucessor. A gente vive um momento de polarização na política entre os eleitores. Isso já aconteceu no passado e como que isso também pode definir o candidato que vai ser eleito agora em 2022? Maiana, eu creio que a radicalização foi maior em 2018 do que está sendo agora. Eu acho que houve um aprendizado social muito grande entre 2018 e 2022 e as pessoas estão evitando o conflito. Ainda que agora, em 2022, nós tenhamos casos absolutamente inéditos de violência política entre eleitores espalhados pelo Brasil. Mas ainda assim, eu percebo que há uma polarização menor na radicalização. Porém, no aspecto concentração de votos, não tem a menor dúvida que a polarização deste ano é a maior de todas, porque os 2 principais candidatos são muito conhecidos do eleitorado. Um é o presidente, que está aí completando 4 anos de mandato, e outro é um ex-presidente que governou o país por 8 anos. Ainda que os mais jovens não tenham vivenciado plenamente o governo dele, as pessoas sabem pelos relatos dos familiares mais velhos. Então, os 2 concentram muito as votações neste ano, algo absolutamente inédito nestas 9 eleições presidenciais. Nós temos algumas semanas ainda para as eleições, para o primeiro turno. Há alguma coisa que pode acontecer e que pode mudar, então, a trajetória, mudar esses números das pesquisas eleitorais que apontam aí, então, Lula e Bolsonaro para um segundo turno ou Lula no primeiro turno? Mas há algo ainda que, enfim, em pouco tempo pode garantir a vitória de um ou de outro? Olha, o favorito hoje é Lula, né? Quando a gente fala de política, quando a gente fala de sociedade, a gente sempre fala de probabilidades também. As chances de Trump ter sido eleito em 2016 eram de 30% e acabaram acontecendo. Coisas que têm chance menor podem acontecer ao invés de coisas que têm chance maior. São menores as chances de Bolsonaro vencer, são bem maiores as de Lula. Para que essas chances sejam alteradas, é preciso que a avaliação do governo Bolsonaro, a soma do ruim e péssimo, que hoje está na casa dos 45%, diminua. Se isso não diminuir, Lula permanecerá sendo o favorito até o dia da eleição.
Alberto Carlos Almeida, cientista político, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. E eu lembro que ele é um dos autores do livro A Mão e a Luva, o que elege um presidente. Muito obrigada mais uma vez. E eu é que agradeço o convite de vocês, Maiana.